Deveres e obrigações dos condôminos. Dr. Tiago, de modo geral, quais são os principais deveres e obrigações dos condôminos? Então, Horácio, às vezes quando a gente vê uma pergunta dessa, nos vem milhares de obrigações que a gente imagina que o condômino tenha para com o condomínio. Mas existe no Código Civil um artigo que ele resume essas obrigações. E ele traz lá 4 incisos. Ele diz o seguinte: são deveres dos condôminos. O inciso primeiro, que seria pagar a cota de condomínio, ou seja, contribuir para o condomínio na medida da sua fração ideal, salvo disponha a convenção de condomínio de forma diferente. O inciso segundo, ele fala que o condômino ele não pode fazer obras que comprometam a segurança da edificação. Ou seja, nós não podemos imaginar aquela obra, ou aquela construção, ou aquela sobrecarga, ou aquele furo em viga, quebrar coluna e assim por diante. Tem o inciso terceiro, que ele fala que o condômino ele não pode alterar a forma e a cor da fachada. Isso é muito importante porque se nós imaginarmos uma alteração da fachada por um determinado condômino, vamos imaginar que ele resolve colocar um toldo ou uma antena somente na sua janela. Ele vai acarretar aí certamente uma desvalorização do imóvel. E o inciso quarto, que é o mais importante, ele fala de um modo geral aquilo que a gente pode traduzir que a convenção ela disseca o assunto. O regulamento ele acaba exaurindo o assunto. Ele trata lá dos 3 S's, e esses S's são os mais importantes. Ele diz primeiro que o condômino ele precisa agir, ele precisa dar às suas partes a mesma destinação, seja nas partes comuns ou na edificação, mas ele também diz que o condômino, além disso, ele não deve agir de forma a ir contra a segurança, a saúde ou o sossego dos demais condôminos. Então, se ele não agir dessa forma, ele vai estar contribuindo para a vida em condomínio e obedecendo os deveres que ele tem, que às vezes a gente só imagina direitos, mas em condomínio, se nós não obedecermos esses deveres, a gente vai ter conflitos mais acentuados dentro do condomínio. Dr. Tiago, o condômino que não cumpre com as obrigações e deveres, ele pode ser multado? Sim, sem dúvida nenhuma. Uma discussão que cria-se até antes da multa seria a seguinte: eu preciso adverti-lo anteriormente à multa ou eu posso aplicar uma multa direta? Tudo depende da sua convenção de condomínio. Às vezes a sua convenção de condomínio ela vai dizer um procedimento que envolve o quê? Uma advertência anterior. Tem convenções, por exemplo, que falam que o condômino será advertido 2 vezes para que numa terceira venha a ter a multa. Então eu preciso obedecer o procedimento que existe. Agora, algumas convenções de condomínios, elas são omissas à questão da advertência. E aí surge uma dúvida: eu posso multar direto ou não posso multar direto? Quando a gente vai discutir esse assunto na jurisprudência, quando a gente vai discutir esse assunto em juízo, a gente tem visto que o resultado da jurisprudência, ou seja, a maioria dos julgados tem seguido uma linha de raciocínio em que é importante e é necessário que seja feita uma advertência anterior. Feita essa advertência anterior, você consegue aplicar a multa. Quando a gente fala da multa, é importante a gente destacar que não é enviar o boleto da multa, é enviar uma carta de multa, informando o quê? Dando ao condômino o direito à ampla defesa e o contraditório, que está previsto inclusive na Constituição Federal. Então, se ele não recorre dessa multa, a gente implementa essa aplicação enviando um boleto bancário. E um detalhe, nunca junto com o próprio boleto do condomínio, porque aí nós iríamos fazer com que ele não tivesse alternativa de não pagar, por exemplo, a multa e pagar o condomínio. E ele tem que ter essa alternativa. Então a advertência ela é importante e a multa também. Algumas convenções também falam de uma advertência verbal,
E isso é muito importante porque a gente tira aquele procedimento de nós precisarmos formalizar uma advertência anterior e a gente já consegue, dentro praticamente de um mesmo ato, aplicar a multa. Então vamos imaginar uma pessoa que faz uma festa e passando das 10 horas eles continuam com um som altíssimo. Essa advertência verbal ela poderia vir por parte do próprio porteiro, que vai ligar lá dentro do salão de festa e vai dizer, eu peço por gentileza que você reduza o som, porque os condôminos estão reclamando. Não reduziu, passou 5 minutos, ele falou, eu já te adverti que você precisa reduzir o som. Ficou registrado aqui a nossa ligação, a gente escreveu aqui no livro. Pode acontecer de amanhã você já ser multado pelo que você fez hoje, sem ter aquela ideia de que eu vou precisar de uma outra festa, porque na primeira festa eu vou advertir, na segunda eu vou multar. Então, tendo esses recursos em convenção de condomínio, facilita e muito o dia a dia do condomínio na solução dos conflitos. Dr. Thiago, obrigado e até a próxima. Até mais, meu amigo.